Vamos começar agora essa segunda parte falando do governo Lula, que anunciou hoje um bloqueio de 2,9 bilhões nos gastos do orçamento de 2024. A gente tem esses dados exatamente para que o governo consiga fazer os ajustes necessários a partir dos resultados que foram apresentados. Você entende como uma decisão acertada e o que mais que o governo precisará fazer para chegar ao arroxo necessário que se espera? Principalmente o mercado que olha para essa atitude como maneira de talvez aumentar um pouco mais a confiança, que por enquanto está meio melada, hein, Alan Gani? Difícil, viu, Evandro? Olha, a decisão do menor contingenciamento, 2,9 bi ao invés de 5 bilhões, por enquanto, ok, ela é uma decisão correta, ela não é uma decisão ilegal. Agora, me parece um pouco precipitado. Você não pode contar com 2 meses de arrecadação excepcional e daí acreditar que o governo vai conseguir zerar o déficit primário. Vamos lembrar que esse déficit primário penaliza muito a taxa de juros, penaliza muito as expectativas também da classe empresarial. Não é possível, veja o que acontece hoje, Evandro, que há um sinal de alguma melhora nos indicadores econômicos, crescimento, inflação, taxa de desemprego, etc., mas não há uma melhora, por exemplo, na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores é um termômetro porque ela antecipa as expectativas. Então, é como se essa melhora fosse muito pontual, não fosse sentida ainda pela população e, pior do que isso, o mercado aposta que o futuro não é tão promissor quanto se imagina, muito pelo contrário. Se não arrumar o fiscal, todas essas melhoras que aparecem ainda nos indicadores econômicos vão por água abaixo. Eu quero trazer uma manifestação, ou mais de uma, que foi feita pelo ministro Fernando Haddad sobre essa questão do bloqueio e também da evolução das contas. Vamos ver. Então, nós tivemos um bom primeiro bimestre, mas vamos continuar acompanhando com o mesmo rigor a evolução do ano. Agora, o bloqueio, aí é o planejamento que vai provavelmente oferecer a dotação para poder remanejar, para aumentar a despesa com a Previdência, que veio acima das projeções do ano passado. É o que eu sempre falo, hoje a meta é uma lei. O resultado não depende só de fixar na lei o que você quer. Depende de um esforço do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em proveito do equilíbrio de contas. Luiz Felipe Dávila, como é que você avalia o discurso do ministro Fernando Haddad? O Luiz Felipe Dávila parece o chato que sempre toca nesse assunto. Pelo menos agora o ministro mencionou a conta da Previdência. Esse é o grande problema do governo. A conta veio 20 bilhões de reais acima da estimativa do governo. Então, se somarmos o rombo da Previdência, o aumento do funcionalismo público, ambos gastos recorrentes, isso vai ter enorme impacto nas contas públicas. Felizmente, vozes agora entre os economistas começam a colocar o dedo nesta ferida, que não vai resolver com pequenos ajustes. Então é muito boa aqui a análise do Alan Gani, que está sempre olhando aí a fotografia, o momento, mas quando você faz essa análise no tempo, é muito preocupante a situação das finanças públicas, justamente por causa do rombo previdenciário, de benefícios e aumento do funcionalismo público. Fala, Nelsinho. O ministro Haddad, ele fala algo interessante ali, que isso não depende só de uma meta que está na lei, depende também de um esforço dos poderes, né, do poder executivo, do poder legislativo, e ele cita o poder judiciário. Aqui eu queria fazer um destaque. Eu quero acreditar que o ministro está se referindo ao subsídio que, às vezes, o próprio governo federal tem que repassar ao judiciário para as despesas do judiciário, de estrutura, de pessoal, para a existência do próprio Poder Judiciário, e não esteja se referindo às decisões da Justiça que possam impactar positivamente nos caixas do governo federal, do governo dos estados e dos municípios. A gente teve nessa semana uma decisão do STF que muito favorece a Previdência, por exemplo, em relação à mudança de entendimento em relação ao entendimento de 2022, ou seja, de 2 anos para cá, mudança de entendimento que favorece a Previdência, anulando a tese da revisão da vida toda, por exemplo. Eu quero acreditar que o ministro Fernando Haddad não esteja falando que
conta com um esforço do judiciário para que o judiciário ajude o caixa do governo nas matérias tributárias, nas matérias que envolvam o fundo de garantia do tempo de serviço ou em qualquer outra matéria que possa ajudar o caixa do governo federal. Tomara que ele esteja só se referindo aos subsídios que envolvem o repasse do Poder Executivo ao Poder Judiciário. Agora, eu quero acionar um pouco aqui a nossa reportagem e voltar a falar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que para atingir a meta do déficit zero, ele depende da economia, é claro, e de aprovações no Congresso. Quem vai contar essa história é Janaína Camelo. Fala aí, Janaína! Boa tarde, Evandro. Olha só, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se disse aí otimista com a economia, com a previsão da equipe econômica, na verdade, do aumento do PIB de 2,2%. E ele, inclusive, citou aí também análise de economistas também com uma previsão um pouco maior, um aumento um pouco maior de 2,5% do PIB neste ano. E isso ele disse que naturalmente vai ajudar aí na arrecadação. Inclusive, com relação à arrecadação de fevereiro, que foi divulgado ontem, né, uma arrecadação recorde. Depois também de um mês aí de janeiro com uma arrecadação acima do esperado, o ministro classificou aí como um bimestre bom, positivo, se referindo ao relatório de receitas e despesas que foi divulgado hoje, né, que sinalizou aí um déficit fiscal de pouco mais de 9 bilhões de reais, ou seja, 0,1% do PIB, o que continua dentro da meta. Hoje o ministro, ele esteve em São Paulo, ele concedeu uma coletiva de imprensa onde ele foi questionado pelos jornalistas, então, sobre esse objetivo do governo de atingir o déficit zero na meta fiscal, e foi aí que ele comentou sobre essas medidas do Congresso. A gente separou um trechinho do que ele falou, vamos ouvir. Isso depende muito da evolução da economia, né, do crescimento. Sobre isso nós estamos mais otimistas. Tivemos um corte de mais 0,5%, né? Devemos continuar cortando a taxa de juros nos próximos Copons, né, nas próximas reuniões do Copom. E depende também da aprovação das medidas que nós mandamos para o Congresso. E aí, só lembrando, Evandro, que o Congresso vai precisar analisar aí nos próximos meses aquelas medidas, projetos que foram enviados pelo governo. Depois de toda aquela confusão com a medida provisória, projetos, por exemplo, sobre a reoneração da folha de pagamentos a 17 setores da economia, depois do governo ter previsto aí acabar com a desoneração, e também o projeto do PES, que é aquele programa aí que foi criado na pandemia para socorrer o setor de eventos. Inclusive, nessa entrevista coletiva, o ministro fez duras críticas ao PES, disse que o programa foi muito mal desenhado, voltou a citar aí as denúncias de fraude no programa. Ele inclusive disse que já houve um bloqueio aí de 1 bilhão de reais em bens, que seria fruto de lavagem de dinheiro por meio do programa. Agora, sobre a Selic, só lembrando, porque o ministro disse aí que vai continuar, né, a haver quedas aí na taxa de juros, mas embora isso, a gente já sabe que o Banco Central já sinalizou que as próximas quedas a partir de junho deverão ser menores que 0,5 ponto percentual, né, Evandro? É com você. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? E aí, Alan Gani? Você Olha tem só. a mesma expectativa? Então, ele toca num ponto, ele faz um diagnóstico que é correto. Ele fala assim, depende, e este que é o problema de focar na arrecadação. Depende da atividade econômica, ou seja, do país crescer mais, e depende do Congresso aprovar medidas de arrecadação. Qual que era o grande mérito da regra anterior do teto de gastos? Você desvinculava do crescimento econômico, dependia apenas do poder executivo. Por isso que a regra era muito boa. Você não dependia se o país ia crescer mais ou menos de instrumentos de arrecadação. E era muito simples de entender. Então todo mundo batia na porta do Ministério da Fazenda e depois do Ministério da Economia pedindo dinheiro, e os parlamentares e os ministros começaram a entender o conceito de escassez. Olha, o orçamento é limitado, não tem para todo mundo. Isso eu ouvi numa entrevista do ex-secretário de Política Econômica do governo Temer, o Fábio Kanczuk. Ele disse que isso começou a disciplinar a classe política, entendendo esse conceito de escassez. Agora não. Quando você foca em medidas de arrecadação, você depende de variáveis, Evandro, que não estão sob o seu controle. E esse que é o grande problema. Como é que eu vou garantir o cumprimento da meta fiscal se eu não consigo contratar o crescimento econômico? Essa é a razão pela qual
em épocas de bonança, as empresas não dão aumento de salário para todo mundo, mas elas dão o bônus, porque ela não consegue garantir que a arrecadação, a receita, ela vai ser perpétua. Mas, se ela contrata um aumento de gasto perpétuo, isso pode ser fatal para uma instituição. E aí, Fábio Piperno, você entende que o próprio ministro acabou contratando algo ao defender essa proposta que agora está dificultando, então, uma previsibilidade melhor aí do déficit zero aqui no país? Não, veja, não tem como você ter previsibilidade do déficit zero hoje, até porque as regras mudaram e ninguém sabe qual vai ser o tamanho do aumento de despesas e também de arrecadação. E essa meta, eu acho que todo o mercado... Mas é justamente a crítica que o Gani faz. Não, mas vejam... Ao defender essa mudança, você acabou... Houve a mudança, mas mesmo no período de vigência das regras anteriores, não havia nenhum tipo de inibição, por exemplo, ao apetite dos parlamentares. A cada ano, independentemente da regra, eles abocanhavam uma fatia do orçamento cada vez maior. Toda hora estavam lá no caixa para buscar muito mais dinheiro e o governo tinha que se virar. Agora, eu vejo algumas coisas nesses números, nessa fotografia divulgada nesse bimestre, que o ministro tem que avaliar com um pouco mais de cuidado e mesmo os críticos. Porque, vejam, é verdade sim que as despesas da Previdência, elas continuam crescendo bastante. E elas vão continuar crescendo, principalmente as do INSS, à medida em que o Estado aumentar a sua eficiência, até para cumprir uma promessa de campanha, que era de diminuir cada vez mais para, quem sabe, aí uma meta utópica, né, de zerar a fila de espera lá de benefícios e tal. Mas o fato é que o governo tem atuado com mais eficiência para diminuir essa fila. Ora, à medida em que essa fila diminui, vai ter mais gente recebendo. Mais gente recebendo significa mais o governo paga. Mais o governo paga, é óbvio que a despesa cresce. Também eu vejo, até com alguma satisfação, o fato de que aumentaram muito as despesas com pagamento de precatórios. Falei sobre isso ontem e o governo gastou nesse bimestre 7,6 bilhões com pagamento de precatórios. Isso é muito bom. Paga agora, significa que paga menos juros e é muito melhor e muito menos caro para a nação do que ficar rolando com a barriga até o final do ano. Quando chega no fim do ano tem que pagar aquela bolada e também, consequentemente, muito mais juros. Isso é saudável. Você concorda, Luiz Felipe Dávila? Não, o Piperno tocou no ponto que eu sempre insisto aqui, que esse aumento crescente do gasto previdenciário de benefícios. E se o governo realmente cumprir a promessa de reduzir a fila, esse gasto vai crescer. E olha, é assustador o que pode acontecer, porque além disso, de terminar a fila, a população está envelhecendo rapidamente. Então a pressão sobre a Previdência vai ser algo que vai comprometer as finanças públicas de forma permanente se nós não fizermos uma segunda reforma da Previdência. Eu vou dar só um número aqui para você ver como é assustador, viu, Piperno? Sabe qual que é hoje a dívida atuarial da Previdência, só do setor público? 6 trilhões de reais. É 93% da dívida líquida do país. E isso ainda fotografia do bônus demográfico que a gente tinha muito jovem. Imagina com essa população envelhecendo e dando ganho real aí em cima dos benefícios da aposentadoria, muito acima da inflação. Vai ser um desastre, não tem como fechar a conta. E o problema disso, Evandro, é que quem vai pagar essa conta são os nossos filhos, os nossos netos e todos os políticos que estão no poder aqui, ou já vão estar enterrados, já morreram, tá certo? Ou vão estar aposentados. Então, eles não vão ver a conta. E essa conta, mas eles sabem que eles estão empurrando essa bomba relógio para gerações futuras e sem dar ou sem se empenhar em resolver esse problema. Para mim, isso é gravíssimo. É uma quebra de contrato geracional. Nós estamos deixando uma bomba relógio no colo dos nossos filhos e netos. Então, não dá para só fazer a fotografia do momento. A gente tem que olhar que determinadas contas afetam, sim,
a vida de gerações futuras. E o que acontece com esse aumento desse gasto? Vai comprometer ou continuar a comprometer a queda do investimento público. E isso sim é fundamental para melhorar a infraestrutura, a qualidade do serviço público, etc. Então, é muito preocupante o silêncio em torno dessa bomba relógio e o silêncio do ministro Haddad em relação a corte de despesas públicas. Isso te traz preocupação também, Nelsinho Kobayashi? Um tanto quanto sim, mas eu queria voltar aqui na questão de zerar a fila. Eu achei interessante o que o Perno falou, que é uma pretensão utópica de que isso não seria alcançado, mas é muito interessante, né? O porquê isso é utópico? Porque é de onde sairia a despesa do governo para pessoas que precisam, para alguém que precisa de uma aposentadoria, para alguém que precisa de um auxílio-doença, para alguém que precisa de um benefício previdenciário porque está numa situação de miserabilidade, por exemplo, o BPC. A gente não vê fila, por exemplo, de execução fiscal, a gente não vê fila para cobrar do contribuinte, a gente não vê esse tipo de fila para tirar dinheiro do cidadão. E assim, um governo que tem como bandeira cuidar dos mais pobres deveria ter a zerar a fila como a prioridade zero, como uma primeira prioridade, como algo a se resolver no primeiro ano de gestão para atender aqueles que estão na condição de necessidade, que é quem está exatamente na fila do INSS. E vamos nos lembrar, né? Depois que a pessoa consegue um benefício, depois de muitos meses, ela já passou por muita necessidade, ela recebe retroativamente, mas não recebe com juros, não recebe com atualização, enfim, recebe um valor já defasado. E em falar em defasagem, o Piperno também citou um outro ponto interessante. Quanto que pagou de precatório, Piperno? 7,6 bilhões. Eu queria que alguém um dia fizesse um estudo desses 7 e tantos bilhões aí, quanto disso é juros, por exemplo. Porque os 7 bilhões de precatório poderia ser 4 de serviço prestado eficientemente, sem a necessidade de alguém judicializar algo e ganhar na justiça o direito a receber um precatório. E mais, tem que colocar nesse cálculo também quanto que o Estado gasta para se chegar no precatório. Tô falando de procurador do Estado, procurador do município, procurador da Fazenda, o tanto de juiz e de processo que gasta, custas processuais, honorários da advocacia, ou seja, o governo gasta muito porque gasta mal. Interessante, Nelsinho Kobayashi. Agora, 5h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. E vou me despedir também aqui do Alan Gani, nosso professor, que agora tem que correr porque tem uma sexta-feira de aulas intensas. Então, Gani, obrigado por hoje, para eu passar a palavra ali para o Dávila também. Muito obrigado, Evandro. Boa tarde aos colegas. Sextou, né? Sextou nada, trabalhou. Sextou e trabalhou. Luiz Felipe Dávila, você é uma das pessoas que fala muito sobre essa situação que envolve os juros que o país paga por situações que ele não consegue resolver, né? Exatamente. Aliás, o orçamento desse ano mostra isso. Metade do orçamento, 2,7 trilhões de reais, vão ser utilizados para pagar juros e obrigações financeiras do governo federal. Este é o custo do mau gasto público. Porque se o dinheiro fosse bem gasto, a gente não estaria com essa dívida pública em relação ao PIB crescendo de uma forma assustadora. Não podemos esquecer que o Brasil é o país emergente com a maior relação dívida-PIB. E isso mostra nessa conta que nós temos no orçamento da nação, que metade do orçamento é pagar juros e obrigações financeiras. Está na hora da gente tratar essa responsabilidade fiscal com seriedade, gente, porque isso impacta a vida dos mais pobres, como o Kobayashi falou, principalmente dos mais pobres, e das próximas gerações. E a democracia é sim um contrato de gerações. Nós temos de fazer a nossa parte e passar a bola para as próximas gerações, e não deixar um vespeiro desse tamanho no colo dos nossos filhos e dos nossos netos. Bom, Fábio Piperno, como é que você avalia essa questão que é apresentada? A nossa equipe já fez a mudança de estúdio necessária aqui, a Alan Gani já se foi e a gente continua com o nosso time. Fala, Fábio Piperno. Não, isso mostra, mais uma vez, eu sempre ressalto aqui como o Brasil é um país atrasado em tudo, né? E quando o Nelson, por exemplo, chama atenção para o fato de que esse estoque de precatórios, ele significa principalmente muitos juros que os governos pagam, e aí estou falando das 3 esferas de governo, isso é uma coisa muito óbvia. E quando eu li aquela entrevista que eu já citei aqui algumas vezes, da Simone Tebet, de um mês atrás, ela falando, olha, a gente tem que pagar antes para pagar menos. Eu falei, pô, mas é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia que só um país tão atrasado como o Brasil, ele não se preocupa em fazer.
Porque, por exemplo, Porque fica para o próximo governo, Piperno. Então, mas aí que tá, Nelson. É comum a gente falar que, fulano de tal está com um precatório de 20 anos. Mas como é que pode ser comum uma coisa dessa, sendo que, além de você prejudicar aquele que tem o dinheiro a receber, você ainda está prejudicando. Já teve ação julgada, Exatamente, o próprio governo que vai ter que pagar cada vez mais de juros. Quer dizer, essa montanha de dinheiro ela não vai acabar nunca, ela vai se tornando a dívida vai se tornando uma bola de neve, mas isso foi normalizado, o que é um absurdo, o que só mostra o atraso do Brasil.